uma presença mais efetiva do advogado nas etapas de apuração dos crimes. Mudança considerada importante para o profissional, que tem como principal tarefa livrar o investigado de uma acusação. E por isso mesmo é preciso discutir o alcance na prática dessa nova lei. Acompanhe os debates. A mesa foi composta por representantes da Polícia Federal, Ministério Público e advogados. O que se espera é reunir a opinião de todos os atores envolvidos nesse processo para avançar na aplicação da nova lei. Na verdade, a alteração legislativa, ela espelha a súmula vinculante, que ressalva que diligências não encerradas, elas não necessariamente precisam ser dadas conhecimento ao advogado. Então, com certeza, com critério ali técnico, jurídico, na condução do procedimento investigativo, o delegado ele vai, então, ter o equilíbrio de realmente oportunizar ali o acesso ou não das diligências em andamento. Então, não vejo também, de maneira alguma, esse problema. Todos respondem pelos seus atos. Se um advogado, evidentemente, cometer um deslize, ele será punido, assim como também o juiz, como também o membro do Ministério Público, toda e qualquer pessoa que comete um deslize no exercício da sua função responde por esse deslize. O advogado não é diferente. Como ele vai ter conhecimento daquelas diligências já concluídas, o risco de comprometer a investigação ele é muito pequeno, para não dizer nenhum, e na verdade, ao participar da investigação, o advogado pode trazer elementos que vão permitir que a investigação avance e que ela conclua se o crime aconteceu, se aquela pessoa é a responsável, se outra pessoa eventualmente pode ser a responsável. Então isso valoriza e fortalece a investigação. Este advogado lembra que a lei veio de forma positiva e que a grande preocupação é a nova regra na prática. Obviamente que se houver alguma dúvida, e certamente vai haver, né, quem tem que dirimir isto é o judiciário. E obviamente que no nosso país quem dá a palavra final é o Supremo, né? Algumas questões, se não envolver matéria de natureza constitucional e não for de natureza penal, a palavra final é do STJ. Mas essas questões certamente vão desaguar no Supremo. E o Supremo é que vai dizer, finalmente, como é que deve ser esse procedimento, porque não é raro que a gente tenha decisões de tribunais completamente diferentes, as decisões, né? Então, tribunais diferentes dando decisões diferentes em relação a um mesmo caso, em relação a um mesmo tema. O que nós temos que ter é uma estrutura muito boa para se investigar, que as delegacias tenham a sua capacidade, estrutura e de pessoal para levar a investigação de uma forma muito rápida e que todo o sistema judiciário e do Ministério Público seja preparado para que se conduza a investigação de forma ágil e que o processo conclua também num tempo razoável, que é um direito de todos nós, temos a garantia da aplicação da justiça em tempo razoável. O que entendemos é que não há uma obrigatoriedade, ou seja, da presença, porque se assim fosse entendido, a pessoa ela poderia ser tolhida de falar o que ela quer falar, né? Ou seja, de exercer sua autodefesa, somente porque um advogado não se encontra lá. O que há na lei é o dever de o delegado oportunizar que isto ocorra e não oferecer qualquer embaraço à participação de advogado. Então, parece uma interpretação próxima, mas há um abismo entre elas. E, na verdade, o que se garante é uma prerrogativa do advogado e, com certeza, ela, como antes já, ela vai ser mantida. O presidente da ADPF, Associação dos Delegados da Polícia Federal, disse que vê a lei com bons olhos, mas questionou alguns pontos em relação às prisões em flagrante. Quando é apresentado o preso, são diligências em andamento, então a autoridade pode limitar a presença do advogado nas diligências em andamento e no momento do interrogatório do preso, é um direito subjetivo deles fazer acompanhar do advogado, então o Estado tem que se estruturar para garantir no interrogatório a presença do advogado para que a defesa técnica possa agir e permitir, inclusive, para o delegado que faça a sua convicção pela ratificação da prisão ou não, baseado nos elementos constitutivos do flagrante. Para este delegado, a nova lei é bem-vinda, já que reforça a importância do advogado na administração da justiça, conforme estabelece a própria Constituição Federal. Segundo ele, o fundamental é que qualquer cliente tenha acesso a um advogado, seja ele pobre ou rico. As pessoas que têm uma condição financeira, uma melhor condição financeira, com certeza elas não terão qualquer problema. Mas e aqueles que não possuem?
Então, acho que cabe, as responsabilidades elas devem ter uma sintonia, ou seja, devem caber a quem realmente tiver essa atribuição. Então, cabe à Defensoria Pública e à OAB se dotarem de meios para que isto ocorra, principalmente no auto de prisão em flagrante. Que contrata e tem poder aquisitivo, me parece que a questão é fácil de resolver. O problema é exatamente o pobre, a pessoa desprovida de qualquer recurso. O colega ali colocou a questão dos estrangeiros, né? E aí nós temos um problema, porque se entendermos que a lei então impõe a obrigatoriedade da presença desse profissional já na parte do inquérito, nós vamos ter que achar uma solução para isso, né? E assim, pelo que conheço, me parece que assim, a Defensoria não tem condições de atuar, né, nessa demanda, de atender essa questão. Nós temos aí a questão dos estados, nós temos a interiorização da justiça, que não vamos conseguir atender, né, de forma adequada. Então, até questionei o pessoal da Ordem, se a Ordem então vai colocar um plantão, né, porque acho que essa é a questão que demanda aí a maior preocupação. E me parece que essa pessoa que merece a maior assistência, até porque, via de regra, quem tem poder tem até condições de fazer a sua própria defesa. Sim. Então, acho que essa é a maior preocupação que a gente tem que ter com relação a essa inovação legislativa. Aí é a obrigação do Estado, não só nesse aspecto, né, mas em todo o procedimento em que a pessoa não pode contratar um advogado, o Estado tem a obrigação de oferecê-lo, né? Hoje a Defensoria Pública está muito bem aparelhada, né? Mas, obviamente, que se ainda não for o suficiente, o Estado tem que tomar providências para dar esse suporte àquele que não pode pagar um advogado. O que é importante na lei é que tanto o rico quanto o pobre têm o direito agora assegurado de participação na fase investigatória. A questão do acesso a um advogado, a uma defesa, vai ter que ser enfrentada pelo Estado de maneira mais ampla ainda do que já é hoje. Então, se a lei veio, e hoje houve consenso de todos que estavam aqui discutindo, para fortalecer a participação do advogado, que é uma participação essencial na proteção de direitos, é uma participação essencial na robustez da prova, nós discutimos aqui os termos que isso vai acontecer, houve um virtual consenso. É evidente que isso tem que atingir a todos que, por acaso, tenham um problema qualquer e serão atingidos no processo de persecução criminal. Então vai ter que haver um esforço da própria OAB, um esforço do Ministério Público, da Justiça e da Polícia para provocar as defensorias públicas e os estados, leia-se a União, no caso da Defensoria Pública da União, e as unidades federadas, a constituírem suficientemente as suas defensorias para garantir. Se a pessoa disser, eu preciso ser acompanhado por advogado e não tenho condições de pagar, vai ter que ter a defensoria. Já está na nossa Constituição, nós temos que aprofundar ainda mais isso agora. Será que a Defensoria Pública está preparada para atender aqueles que não podem pagar um advogado? Do encontro fica a certeza de que pode haver uma parceria entre todos os envolvidos para que a lei realmente funcione. Com o decorrer do tempo, o andar disso é que vai gerar essa acomodação, esse ajuste. Isso é natural. Mas isso que é fundamental é que é algo que visa ao aperfeiçoamento das nossas instituições do Estado Democrático de Direito. Eu acho que foi muito positivo, porque assim, a gente precisa, em outras áreas também, construir a partir das instituições, né? Penso que a gente defende, né, a cidadania como um todo, né, o Estado de Direito, o interesse institucional, que acho que é mais importante, né? Não é nem o ponto de vista de A, B ou C, mas essa participação dos atores do sistema de persecução penal, né? Então, os delegados de polícia, Ministério Público, a OAB, né? Eu acho que assim foi muito importante e proveitoso, porque você consegue, né, aferir de cada instituição a preocupação, o seu ponto de vista. Eu acho que é muito produtivo isso, é importante. A iniciativa da JUP é louvável e que não seja um primeiro evento. Você colocar na mesma mesa todos aqueles atores que participam de uma situação como essa é um debate rico. E para nós, delegados, é importante para a gente se antecipar e conhecer ali o posicionamento, inclusive dos magistrados, da OAB, da Procuradoria da República, para evitar a alegação futura de uma nulidade e acabar ali prejudicando o esforço investigativo que demanda custos do Estado. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/JUF.
youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.